Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E estamos dando uma olhada na Palavra de Deus para ver que tão simples é o plano de Deus para a salvação. A realidade é que todos nós concordamos, ninguém é perfeito aqui neste mundo. Todos temos erros, fraquezas, dificuldades, imperfeições. Mas a Bíblia ensina que isso afasta, isso separa o homem de Deus. E a Bíblia ensina que há consequência horrível sobre o pecado, condenação eterna. Mas ninguém vai gostar disso, e Deus fez algo maravilhoso para nos resgatar, para nos salvar de uma eternidade sem Ele. E para restaurar o gozo e a alegria de comunhão com o Senhor durante a nossa vida aqui na Terra. Mas como é? Muitas religiões, muitas filosofias e ideologias, muitas opiniões diferentes de como nós podemos nos aproximar a Deus. Mas quando damos uma olhada na palavra de Deus, vemos uma receita mais simples e perfeita também. O plano de Deus não tem erro, é maravilhoso, é prazeroso e para o pecador é de graça. Pela graça de Deus, nós podemos ser salvos, perdoados, resgatados, justificados, lavados, purificados, adotados na família de Deus. E não é isso que nós gostaríamos? Ter novamente comunhão com nosso Criador, conhecer e ter um Pai Celestial, andar em comunhão com Ele, tendo as bênçãos de Deus em nossas vidas? Pois a Bíblia nos ensina como. E realmente é uma coisa muito simples. Geralmente é o ser humano que gosta de dificultar o processo, mas a receita bíblica é simples. Estamos dando uma olhada, aprendendo sobre isso. E hoje vamos ver uma pergunta que Jesus Cristo fez a um homem que parece meio louco. Até quase um insulto. Como você vai perguntar isso? Mas depois entendemos o porquê. O Evangelho de Marcos, capítulo 10. Lemos e vemos a história de Jesus curando, dando visão a um cego. E versículo 49, a Bíblia diz: E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este homem cego pela vida, ali pedindo ajuda, esmola, coisa assim, sempre dependendo dos outros, sem como cuidar de si mesmo, pobre, com certeza. Era uma situação, uma realidade muito triste e difícil nos tempos antigos, ser cego. E aí, quando ele ficou ciente, este homem cego, quando ficou ciente que Jesus ia estar passando por ali, se animou, já tinha ouvido aparentemente sobre esse Jesus que fazia milagres, que curava os paralíticos, os enfermos, que deu visão, que abriu os ouvidos dos surdos, que até ressuscitou. E aí pensando, será que ele pode ajudar a mim também? Depois de tanto tempo ser cego, será que eu poderia ver, que eu possa ter vista também? Seria, e animando, pensando, e logo a multidão começando a passar, ele pensando, deve ser que está aqui. E começou a gritar e chamar, e gritar e chamar, e todo mundo se incomodou com este homem cego. E mandou ele ficar quieto. Mas ele não desistiu e continuou clamando até mais forte, clamando, chamando, porque estava desesperado, queria ajuda de Jesus, queria ver e pensava, só este pode mudar a minha situação, só este Jesus tem poder. E clamava em desesperação, até Jesus disse, espera aí, gente, chama esse rapaz, eu vou falar com ele. E eles disseram, bom, ok, amigo, pode parar, para de gritar, para! Já, Jesus te ouviu, ele te ouviu, venha. Você pode ir, vamos te levar até ele. Ele tirando a capa, indo lá, animado, tudo isso, e chegando a Jesus. Eu não sei quanto tempo, quantos segundos ficou lá, até Jesus perguntou, o que queres que te faça? Qual pergunta?
Que pergunta é essa? Você já sabe. Mas por que Jesus fazia aquela pergunta? Meu amigo, eu gostaria de fazer a mesma pergunta a você. O que você quer que Jesus faça para ti? Qual é a necessidade maior na tua vida? Agora, a resposta a essa pergunta é diferente por alguém que já é filho ou filha de Deus e quem ainda não é. E muitas vezes nós chegamos a Deus antes da nossa conversão, antes da salvação, antes de ter certeza absoluta da nossa salvação e vida eterna. Se nós não temos certeza, nossa necessidade maior, só tem uma resposta. Mas muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de X. E Deus diz, o que você quer? Para ver se nós reconhecemos a nossa necessidade maior. Qual é a tua necessidade maior? Deus, vemos aqui, primeiramente, que Deus conhece a nossa necessidade maior. E a nós. Você sabe qual é a necessidade mais importante, mais forte, maior na tua vida? Você já sabe. Você sabe como é, qual é, você tem certeza. Há pessoas hoje que espiritualmente estão mortos ainda, como Efésios 2 diz, que nos vivificou, estando-nos mortos em ofensa e pecado. Éramos mortos, e às vezes estando mortos, sendo mortos em pecado, em ofensa, aí pensamos, oh Senhor, eu preciso de um salário. Oh Senhor, a minha filha precisa de oração porque tem entrevista para emprego. Oh Senhor, Senhor, por favor me ajude porque eu estou fazendo concurso agora, eu estou em busca de emprego. Oh, eu preciso que Deus me ajude na faculdade, tirar as notas boas, passar as matérias e depois conseguir um emprego que eu preciso, uma boa carreira. Eu preciso que Deus me dá um marido bom e amável e justo e de integridade, de honestidade. Eu preciso que Deus me dê saúde. E eu estou tendo esse problema, essa dificuldade. Eu preciso que Deus me dê saúde. E muitas vezes nós chegamos até Deus dizendo, por favor, eu preciso da ajuda do Senhor com X na minha vida. E nem percebemos qual é a necessidade maior. Se você morresse hoje, onde estaria a tua alma? Se hoje fosse o último dia na terra para você, você está preparado pela eternidade? Você teria certeza absoluta que você estaria na presença de Deus? E aí? Na eternidade, como a minha carreira, o meu trabalho, o emprego aqui vai adiantar alguma coisa na eternidade? Eu, tendo uma cirurgia ou passando por uma necessidade física, pedindo que Deus curasse esse defeito no meu corpo e na eternidade? O que vai acontecer com esse corpo? Aquele salário que eu quero seja aumentado e todo aquele salário maior que estou buscando na eternidade, o que vou fazer com aquele dinheiro? Se fosse 20 mil reais cada mês, uau! O que isso adianta na eternidade? Você acha que eles usam de reais na eternidade? Não, eu preciso daquele marido porque eu quero uma esposa, eu quero filhos assim, assim, assim. E na eternidade? Deus conhece nossa necessidade maior. Muitas vezes, nós não compreendemos. Às vezes, nós chegamos até Deus só com visão míope e pensando no momento, pensando na vida terrestre, pensando na minha necessidade momentária, pensando nessa necessidade física. Eu não estou desprezando as nossas necessidades físicas, mas se nós só focalizamos no físico, no terrestre, e estamos despreparados ou com necessidade maior do ser interior, de nada serve esse salário, essa saúde, esse emprego, essa formatura. De nada serve. Jesus perguntava ao homem cego para saber: você precisa de quê? E queria ouvir a ele com a própria boca dizer: Senhor, eu preciso, eu quero ver. Se você está disposto a chegar até Deus e você reconhece a tua necessidade principal, se você não tem certeza da vida eterna, o mais provável é que você não é filho de Deus.
Porque a Bíblia fala em Romanos 8 que o Espírito mesmo testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando eu sou realmente filho de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica a mim. E quando eu fico dizendo, eu não sei, quem pode, só Deus sabe, bom, eu estou na busca, eu estou na luta, Deus dá certeza. Deus é um Deus de confirmação completa. E Ele disse, quem tem o Filho tem vida eterna. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não tem o Filho não tem a vida. É possível saber com certeza, mas às vezes nós chegamos pensando no salário, ou na saúde, ou no relacionamento com fulano ou fulana, e Deus diz, mas é isso que você realmente precisa? A coisa principal que nós precisamos é ser reconciliados, mesmo que somos pecadores, ser reconciliados com Deus Todo Santo. E a próxima razão porque Jesus fazia aquela pergunta a ele, queria ver se este homem acreditava que Jesus e só Jesus poderia atender aquela necessidade, suprir aquela necessidade. Se você acha que existem outros caminhos, se você acha que tem outros meios, se você realmente não precisa de mim, só está procurando algo mais fácil, algo mais rápido, algo conveniente, não vai dar certo. Se fosse possível o homem cego conseguir ver por causa do médico, por causa de um exame, por causa de um remédio, talvez ele teria como procurado aquela coisa, mas ele estava clamando a Jesus porque sabia só Jesus pode me ajudar. E meu amigo, em questão do teu pecado, a tua dívida de pecado, que nos olhos de Deus, cada um de nós somos culpados do pecado, nós somos condenados por causa do nosso pecado. A única resposta suficiente e adequada é Jesus Cristo. Ele é o único que pode suprir a necessidade. Ele é o único que pode conseguir um perdão e purificação. É só por Ele. Mas às vezes a pessoa concorda com a boca, mas a vida não. Às vezes, se um pastor ou um irmão ou um familiar chega até nós e diz, por favor, vire a Cristo, aceita Ele, confia nele, dizemos, não, mas eu creio sim. Não, mas eu sei que Jesus é o único caminho. E com a nossa boca dizemos algo, mas a fé do coração não bate com a realidade em nossa vida. Às vezes, sim, pastor Wes, eu sei, não, é assim mesmo. Mas você ainda anda sem certeza. Você ainda não clamou a Deus arrependido do teu pecado e pedindo a salvação por fé em Cristo Jesus. Você ainda não fez isso. Você crê ou não? Cristo disse em João 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. A única porta é Jesus. Ele é o único caminho. Isso é verdade, que nos leva até a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Jesus é a única pessoa que pode conseguir e dar salvação a você. Não é pela tua religião, não é pela tua igreja, não é por guardar o sábado, não é por orar todos os dias e pedir algo de Deus todos os dias, não é por tentar ajudar o seu próximo. As boas obras não concedem salvação. As boas obras seguem. A salvação são resultado da salvação bíblica. Jesus falava, porque estava dando oportunidade a este homem demonstrar e declarar a fé dele em Jesus e somente Jesus. Essa é a realidade. E por que Jesus faria uma pergunta tão óbvia? Para ver se o homem entendia realmente a necessidade dele. Para ver se ele acreditava que Jesus e somente Jesus poderia salvar. Poderia dar visão a ele. E daí, vemos depois. Disse, vai, tua fé te salvou. Há pessoas que discordam comigo. Há pessoas que discordam com esses vídeos. Toda semana há uma pessoa que diz, não, isso está errado. Vocês não sabem. E eles discutem. Eu não inventei isso. Não há ser humano que disse isso. É a palavra de Deus que diz que a salvação não vem pela tua religião, pela tua obra, pelo que você faça. É pela fé. É a palavra de Deus que diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É Romanos 3:28 que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É Romanos 3:20 e Gálatas 2:16 que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. É Tito 3:5 que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia nos salvou. A salvação bíblica acontece quando o pecador reconhece a sua necessidade espiritual e entende que só Jesus pode nos perdoar e salvar. Só Ele pode restaurar a comunhão entre o homem e Deus. Paulo falou a Timóteo: há um só mediador entre o homem e Deus. É o homem e Deus, Jesus Cristo. Só Ele. A igreja não pode conceder salvação. Um sacramento não concede salvação. É a pessoa de Jesus Cristo que salva. Ele é o Cordeiro de Deus. É Ele que conseguiu e providenciou uma eterna redenção. É Ele que ofereceu a si mesmo uma vez para sempre. E é por fé nele que podemos ser salvos. Você acredita? Você tem a fé? Você entende a tua necessidade maior? Os problemas da vida, nós temos que lidar com eles, sim. As dificuldades que enfrentamos, as tribulações e as perseguições, sim. Precisamos de ajuda. Precisamos buscar uma resposta bíblica. Precisamos da ajuda de Deus com todas aquelas coisas. Mas a necessidade maior de todo ser humano é obter perdão do teu pecado. A salvação da tua alma. Reconciliação entre você e Deus. Que Ele seja não somente o Deus Altíssimo e o seu Criador, mas que Ele seja o teu Pai Celestial também. E isso só acontece através de fé em Jesus Cristo. A salvação que Deus oferece e que Deus mandou era pela graça, por meio da fé. E este homem cego, sendo cego fisicamente, ele tinha olhos que viram muito bem espiritualmente. Eu preciso de Jesus. E eu creio e eu sei que Ele pode restaurar a visão. E eu creio. E Jesus disse: então, vou conceder. E quando você entende que a tua igreja, tua religião, tua obra não vai te salvar, você vai passar a sua vida tentando demonstrar a tua sinceridade e rigidez. E você nunca vai ter como dizer: eu sei que estou bem. Você vai andar e trabalhar e fazer tudo sempre com a dúvida se é adequado, se é suficiente, se você tem atingido o nível necessário, e você nunca vai ter suficiente obra para ter paz no teu coração. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É a palavra de Deus que diz isso, não o pastor Wesley. A Bíblia te diz. Você não vai te curar sozinho. Você não pode te sarar sozinho. Você não pode abrir o teu olho espiritual sozinho. Só Jesus pode. E é pela fé que aproveitamos desse dom gratuito de Deus da vida eterna. Você já foi para ter com Jesus? Você crê? Você já pediu? Pedindo pela fé, Ele responde. Se você não tem a certeza de vida eterna, clama a Ele agora. Deposita a tua fé em Jesus Cristo agora como tua única esperança de salvação. E se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco e nós podemos te mostrar pelas Escrituras uma resposta mais que suficiente à promessa de Deus que Ele quer salvar, perdoar e restaurar os pecadores. Deus te abençoe. Obrigado.